E a nossa segunda escola helenística é o ceticismo pirrônico, ou mesmo pirronismo. É muito importante salientar que eu preciso qualificar o tipo de ceticismo, já que ceticismo é um tipo de escola muito comum na filosofia como um todo. Então, o ceticismo das escolas helenísticas é ceticismo pirrônico ou mesmo pirronismo, a escola fundada pelo Pirro de Elis. E aqui eu trago essa imagem muito importante para vocês. Observe, eu tenho aqui uma situação de uma tormenta, uma espécie de tempestade, e eu tenho alguns personagens aqui, a maioria deles todos em pânico, em caos, mas eu tenho um homem no centro, vestido de azul, que está calmo. Este cara é o Pirro de Elis. Existem algumas frases nessa tela, estão todas em latim e fala Pirro, grego, lá em cima. A do meio fala que é sábio imitar essa segurança, algo em torno disso. E a de baixo, quem quiser a verdadeira sabedoria não deve prestar atenção à preocupação e à tristeza. Mais ou menos isso. Essa pintura é a síntese de uma anedota que dá como personagem principal o Pirro de Elis. Esse quadro é uma síntese daquilo que o ceticismo representa. A ideia de uma imperturbabilidade da alma, de estar tranquilo, mesmo em situações tão conflituosas, como uma tempestade. O Pirro está calmo, ele está apontando que você deve imitar essa sabedoria. Existem duas interpretações para esse quadro. Quando ele aponta essa sabedoria, ele pode estar apontando literalmente para o animal que está aqui no canto, que está calmo e parece ser um porco, o que faz sentido diante da anedota que a gente conhece sobre o Pirro, que tem a ver com esse contexto. E também pode ser do presunto enrolado aqui na mão desse homem mais velho. A ideia é justamente lançar uma ironia sobre a tranquilidade de uma carne morta diante de uma situação. Esse é o comportamento que a gente deveria ter, segundo o Pirro de Elis. Aqui eu trago outro quadro que eu acho muito importante para poder ilustrar o ceticismo como escola. Esse quadro é do Caravaggio, um autor muito importante no contexto do Barroco. E aqui, ilustrado genialmente pelo Caravaggio, está a situação de Santo Tomé tocando a chaga de Cristo. O cético precisa ver as coisas, pelo menos no nosso contexto mais atual. Mas o ceticismo pirrônico está além disso. Está na ideia de não escolher necessariamente as coisas. Não é que o cético não acredite em nada, é porque não se deve conhecer as coisas porque é impossível conhecer a verdade. É uma das coisas que eu preciso pontuar para você. Diante dessa impossibilidade de conhecer a verdade, você deve manter a calma diante das coisas. Tome muito cuidado ao escolher alguma coisa, porque se a verdade não existe, existem várias verdades, toda vez que você toma postura, toma posição, escolhe algo na sua vida, você necessariamente está desvalorizando, não enxergando o seu oposto. Para toda verdade, existe seu inverso, que é totalmente válido. É mais ou menos essa a ideia que os céticos vão expandir nesse momento. O que eles estão pregando é a epoquê, que significa suspensão do juízo. Então, diante de uma situação em que você precisa escolher, tomar juízo, o que você faz é suspender. Você não precisa escolher as coisas. Escolher as coisas te tira a tua paz. E aqui, o melhor momento talvez seja para um vestibulando, a ideia de que ele precisa, no momento que ele está preparando-se para o vestibular, já escolher qual será a profissão da sua vida inteira. E aqui você entende muito bem o que os céticos querem dizer com a ideia de que quando você escolhe as coisas, você perde sua paz. Você pode se incomodar com isso. Escolher é trabalhoso e até prejudicial em algumas situações. Mas professor, então eu não tenho que escolher nada na minha vida inteira? É isso que os céticos estão pregando? Basicamente sim, mas não escolha no sentido que você está conhecendo. O que estão falando aqui é de tomar juízo por si. A ideia de configurar uma atitude fechada. Sabe quando você escolhe a sua série, você escolhe o seu filme predileto? Esses tipos de ações são totalmente desprezadas pelos céticos. Não é necessário escolher, tomar juízo daquilo que você faz. É preciso conhecer as coisas e conhecer muito elas. Essa é a parte mais importante da nossa vida. Ah, bom, então assim sim. É como se os céticos desprezassem de alguma forma o posicionamento político nos dias atuais. Eles não queriam que você se prontificasse em demonstrar que você é de tal lado ou é de tal lado. Ele queria que você entendesse as coisas como elas realmente são e não necessariamente colocar uma postura. É óbvio que em tempos atuais, esse tipo de postura integralmente adaptado e totalmente anacrônico aqui no caso, não faz sentido algum pra gente. Vivemos em tempos em que a postura é necessária, de que se posicionar politicamente faz mais que necessário. Mas o que é válido então dos céticos? A ideia de conhecimento das coisas. Afinal, o cético entende que qualquer tipo de dualidade,
de proposição, de oposição, na realidade é falsa. Basta eu conhecer ela e cada vez que eu vou conhecendo mais a fundo, eu entendo que na base essas coisas não são opositoras de verdade. Então a oposição entre esquerda e direita, politicamente falando, a oposição entre ateísmo e deísmo, todas se bem estudadas, possuem fundamentos e brigas que são falsas. E a verdade que está lá no fundo e é impossível de ser alcançada, cada vez vai ficando mais próxima e vai afunilando esse canal. Resumindo bem, significa dizer que para os céticos todas as oposições são fluidas conforme a gente vai estudando mais elas, porque nada é o que parece. E além de suspender o juízo, o que eu preciso ter é uma atitude que está relacionada à afasia, a ideia de calar e jamais expressar qualquer julgamento. Falar exatamente aquilo em que eu quero me situar pode me trazer perturbação, já que as pessoas vão entender o que eu sou e o que eu não sou, e a partir daí rola um tumulto. Você não pode discordar que, com relação a isso, os céticos estão errados. Afinal, se posicionar no mundo da internet, ou no mundo físico, na escola ou na sua empresa, pode sim te trazer sérios problemas. É claro que a gente não vai falar que você não precisa fazer isso, mas entende, faz sentido te dizer que quando você se posiciona, uma série de turbulências vão acontecer. Isso realmente acontece. A questão é a gente saber lidar com isso no nosso cotidiano. Então a lição final que a gente tira dos céticos é a ideia incansável de conhecimento das coisas e nunca desvalorizar um ponto de vista opositor do seu.